né? Então eu dei só o começo da salada. Em julho começa o Campeonato Paulista. 20 clubes, dois turnos, turno e retorno, mas na verdade você tem 4 grupos de 5 e classificam os 3 melhores de cada grupo para o terceiro turno. Então você tem 4 grupos de 5, mas todo mundo joga contra todo mundo. São 38 jogos. Ao final, os 3 melhores de cada grupo, ou seja, de 20 sai 12. Você vai fazer 38 jogos para tirar só 8 times e avançar 12. É aquela história da renda e tal. Então, por isso que tinha tanta data. E aí encavalou com o brasileiro. A CBD, à época, falou assim, olha, vocês estão marcando esse campeonato longo porque vocês querem. Vocês sabem que a gente vai começar o brasileiro em setembro. Então vocês não vão jogar direto na terceira fase. Vão jogar a segunda fase e vai ter que jogar terça, quinta e domingo. O jeito de dar certo era jogar terça, quinta e domingo. Coisa que foi feita até 99, 2000 era assim. Joga terça, quinta e domingo, terça, quinta e domingo. Não quero. Então não joga. Então, Corinthians, São Paulo, Santos e Portuguesa não jogaram o Brasileiro de 79 por isso. Foi um boicote. E isso enfureceu a imprensa paulista na época. Palmeiras e Guarani jogaram. Quem mais jogou? Os times menores. Comercial jogou, São Bento jogou, a Ferroviária jogou. Vários times do interior de São Paulo jogaram o Campeonato Brasileiro. Então, o primeiro turno o Palmeiras ganha do Campeonato Paulista, mas era um campeonato que o regulamento não dava nada para o campeão do turno, né? Mas tudo bem. Vamos lembrar que tinha que classificar os 3 primeiros. Tem o segundo turno. O primeiro turno termina, vamos lá, dia 3 de setembro é o fim do primeiro turno. Começa o segundo turno. No que começa o segundo turno também começa o Campeonato Brasileiro, em paralelo. Palmeiras e Guarani estão jogando só Paulista por enquanto, porque eles só entram lá na terceira fase. E os outros 4, Santos, Corinthians, São Paulo e Portuguesa, já decidiram boicotar, então também estão jogando Paulista. Os pequenos estão... Olha que loucura. Os pequenos é que estão fazendo aquela coisa de virar chavinha. Jogando terça, quinta e domingo para poder avançar. E aí, o Palmeiras ganha também o segundo turno do Campeonato Paulista. Enquanto isso, a segunda fase do Campeonato Brasileiro está rolando. E já jogando muito na mão do Tele. Assim, cada vez mais encaixadinho o time. O Palmeiras termina com 6 ou 7 pontos de vantagem na classificação geral. Não queria dizer nada, porque, como eu falei, classificavam 12. Mas o Palmeiras termina em primeiro, disparado, melhor ataque do campeonato, sabe? Maior número de vitórias, menor número de derrotas. Aquelas campanhas, assim, para passar régua. Se fosse pontos corridos, não tinha para ninguém. E aí começa o terceiro turno. Como eu disse, avançavam 12, 2 grupos de 6. E você jogava só dentro do seu grupo. O Palmeiras começa ganhando do Noroeste, 1-0 em Bauru, jogo chato. Ganha em casa do Guarani, tira aquela coisa de Guarani, de fantasma, de somos freguês do Guarani, ganha do Guarani. Empata com o Juventus, assim, num jogo, né? Ninguém esperava que o Palmeiras fosse empatar justo com o Juventus, empata. Aquela coisa do moleque travesso, né? E na quarta rodada vem um jogo contra o Santos. E aqui, nós já estamos em 18 de novembro. E aqui eu vou falar para vocês. Assim, foi aqui, nesse período, que vai até o fim de 79, que o bicho mordeu para valer. Que eu virei palmeirense, que eu fiquei doente pelo Palmeiras e que é isso pro resto da vida.
Nós já estamos em novembro. E eu lembro que eu estava ouvindo, mais uma vez, o jogo no rádio. Logo, Palmeiras e Santos, o Osmar Santos fazendo a narração. E ele falava que uma chuva absurda estava caindo no estádio. E de fato não teve muita gente no estádio, né, nesse jogo. Foram só 45, 50 mil pessoas, algo assim. E o Osmar Santos metendo o pau na política. E eu não entendia muito na época. Mas ele metia o pau, falava e xingava os dirigentes. Mas ele sabia conciliar com a alegria do futebol, com a esportividade, com o futebol brasileiro, aquela coisa de, né, Rádio Globo. E foi inesquecível. Com 1 minuto o Palmeiras já estava com 1-0, gol do Polozzi de cabeça. E chovendo demais, tanto que esse jogo ele acaba ficando conhecido como o jogo da chuva, né? O Palmeiras faz 2-0 no fim do primeiro tempo. Volta para o segundo tempo, o Santos diminui com o Juari. Mas logo em seguida, quer dizer, nem deu tempo do Santos achar que podia empatar. No que fez 2-1, o Palmeiras já fez o terceiro. E no final do jogo, o Jorginho acaba com o jogo. O Jorginho faz 2 golaços. Mas 2 golaços, até me arrepiou aqui. E na narração do Osmar Santos é uma coisa épica, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa realmente emocionante. No quarto gol, o Jorginho dribla o lateral direito do Santos, entra na área sem ângulo, ele mete uma bola de curveta, passa por cima do goleiro e entra na gaveta, sem ângulo. Vocês acham que o gol do Oséias foi espírito? Foi. Veja esse gol do Jorginho, que pintura. E no quinto gol, é uma puta de uma jogada do ataque do Palmeiras, que eu acho que é o Seixas, ou é o César, ele acaba ficando sem ângulo e dá o tapa para trás, dentro da pequena área, e o Jorginho chega e ele pega na veia, ele dá uma bomba, ele estufa a rede. E o Osmar Santos narrando, quase enlouquece, porque aquele gol que a bola estufa a rede, né? E foi o quinto, 5-1. Não tinha mais, né? Como não ficar louco com esse time. E era o time do Tele. O Palmeiras já estava até classificado, faz o quinto jogo do terceiro turno, ganha da Portuguesa de 5-1 também. Então já meteu 5-1 no Santos, meteu 5-1 na Portuguesa. E fica em primeiro lugar do seu grupo. Então o Palmeiras vira a chavinha para o Campeonato Brasileiro, onde vai jogar a terceira fase já, quando já está só com 16 clubes do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras está entrando na disputa. Para jogar em janeiro a decisão do Campeonato Paulista. Coisa de maluco, né? Enfim, o Palmeiras aceitou.